Não é mistério pra ninguém que o Superman é um personagem absurdamente forte e precisou ser nerfado algumas vezes nos quadrinhos. Todo mundo tá mais cansado de saber que o Superman da Era de Ouro explodia galáxias com seus espirros e carregava planetas como se não fosse nada. Mas isso era irrealista demais para os quadrinhos e logo o Superman começou a ganhar fraquezas, limitações e perdeu muito da sua força. Inclusive existe uma página dele arrastando continentes e ficando irritado lembrando que podia arrastar planetas. Claro que o personagem, mesmo enfraquecido, continuava como o herói mais poderoso da Terra com sobras. Tanto é que ele foi o único a conseguir bater de frente com o Apocalipse quando o mesmo chegou na Terra. Derrotar o Superman era motivo de status, e quando Hal Jordan Parallax fez isso, deixou todo mundo que estava presente acompanhando extremamente assustados. O outro Lanterna Verde, o Kyle Rayner, até mesmo achou que aquilo era impossível e acreditava que todo mundo ali iria morrer, já que o Superman foi derrotado. Mas o Homem de Aço foi recuperando a sua força gradativamente, voltando a ter a força para arrastar mundos, segurar o peso da Terra, superar a velocidade da luz e por aí vai. Mas no meio do caminho, o Superman ganhou versões alternativas extremamente poderosas, alguns aumentos temporários de poder, e isso foi criando um misticismo em torno dele que simplesmente não existe. E olha, isso principalmente graças a fóruns e canais do YouTube, que espalham uma informação que não está tão certa assim, e isso acaba ficando impregnado na comunidade. E isso não acontece só com o Homem de Aço. A quantidade de comentários dos meus vídeos tratando um personagem como sendo mais poderoso do que ele é absurda. Curiosamente, muitos deles são relacionados ao Thor, então qualquer dia eu faço um vídeo sobre ele também. Mas o Superman me incomoda um pouco mais, já que faz tempo que isso acontece, e tem algumas versões dele que são campeões de falácias, que no caso são o Superman 1 Million e o Superman Armadura Cósmica. Então no vídeo de hoje eu pretendo desmentir algumas coisas que você pode encontrar sendo ditas por aí, começando pelo Superman 1 Million. Ele também já foi chamado por aí como Superman Prime, e é uma versão extremamente evoluída do Homem de Aço, apresentada na minissérie da DC 1 Million de 1998. Esse é o Superman tradicional que conhecemos, onde após décadas protegendo a Terra como o maior herói do planeta, ele decide que seu trabalho na Terra está completo, especialmente com a ascensão de novos heróis e da legião dos super-heróis que continuam seu legado. O personagem já não tinha muitos motivos para continuar na Terra, após todos seus amigos e pessoas próximas morrerem de velhice. Como o Superman é imortal ao tempo, permanecer na Terra seria um enorme fardo para o seu emocional, já que ele constantemente iria ver as pessoas com quem ele cria vínculos morrerem. Então ele deixa o seu posto de Superman para o seu filho, que se torna o Superman Secundus, e parte para o espaço para explorar. Nesse ponto a humanidade estava completamente segura, e ele tinha liberdade total para buscar novos desafios e um entendimento mais profundo sobre a sua própria existência. Ao atravessar os diversos cantos do universo, ele se expôs a diversos tipos de culturas, raças e também estrelas. Estrelas essas que aumentam os poderes do Superman, já que seu corpo metaboliza diversas energias, mesmo que de forma involuntária. Não dá pra dizer ao certo quão forte ele ficou com isso, já que a história não especifica, mas podemos especular com base em algumas histórias e outros personagens. O HL, que é um clone kryptoniano que também sofreu com radiação de estrelas e buracos negros, tinha os poderes da raça elevados a uma potência tão alta que humilhava o Superman em força bruta. Mas essas demais estrelas e outras radiações deram outros poderes pra ele, como telepatia, manipulação do tamanho, manipulação do tempo, projeção astral, telecinese e manipulação de energia. É possível que o Superman também tenha recebido esses poderes, mas um que é quase certo são os poderes que os sóis azuis fornecem aos kryptonianos. Esses que são estrelas mais novas que o sol amarelo que dá poderes ao Superman, e o Clark já foi exposto a esta radiação. Com isso ele ficou não só mais forte, como também tinha tanta energia acumulada que podia dar poderes kryptonianos a outras pessoas. Claro que isso aqui que eu tô fazendo é meramente especulação. Como eu comentei antes, a HQ não faz questão de dizer quais foram os poderes ou habilidades que o Superman adquiriu durante essa sua viagem. É certo que ele ficou muito mais poderoso, não faria sentido algum ele ficar no mesmo nível de poder ou mais fraco, mas nunca vamos saber ao certo quão poderoso ele ficou. E isso tudo sem contar que o personagem é extremamente inteligente. O Superman acaba sendo ofuscado por causa de outros personagens, mas ele é um dos grandes gênios da DC. Então ele ter ficado exposto às mais diversas culturas do universo e suas tecnologias faria dele um personagem muito mais avançado do que ele já é. Eu tenho certeza que se ele voltasse pra Terra simplesmente com o conhecimento que ele adquiriu e sem nenhum poder extra, ele já conseguiria manter a Terra segura só com as novas invenções que ele poderia fazer. Mas voltando, o Superman avançou tanto no universo que ele chegou na Muralha da Fonte, que até pouco tempo atrás nós acreditávamos que era a separação do multiverso com a presença, e apenas isso. Mas claro que hoje em dia esse é um conceito muito mais bem trabalhado e bem estabelecido, e tem todo um rolê com a Perpétua, mas naquela época não tinha. A muralha era um meio que os deuses e demais personagens podiam interagir com a Fonte, que é a criadora da DC, e era algo muito mais raro de se acontecer, e muito mais místico do que é hoje em dia. Foi dito que o Superman conseguiu atravessar a Muralha da Fonte, e lá dentro ele conseguiu poderes inimagináveis. E de novo, a história deixa muito vago o quão poderoso o personagem ficou, mas nessa altura do campeonato ele já estava com certeza no nível das divindades da DC. Na verdade, talvez ele tenha ido até um pouco além. Avatares do Darkseid não conseguem entrar e sair da Muralha da Fonte com a facilidade que o Superman fez nessa HQ. Claro que tudo foi com base na permissão da própria Fonte. Ele não conseguiria fazer nada disso se essa entidade não quisesse. Mas de novo, isso aqui é apenas eu especulando. Fato é que depois de ter conseguido chegar, entrar e sair da Fonte, o personagem já não tinha mais o que fazer em torno do universo. Ele já conhecia tudo. Então ele decidiu retornar para o sistema solar da Terra. Mas ele não foi diretamente para o planeta. Ele decidiu se aposentar dentro do núcleo do Sol, onde construiu a sua Fortaleza da Solidão
solidão lá dentro. O personagem passou milênios meditando no sol, ficando ainda mais poderoso do que ele já estava. E aí depois disso, ele voltou para a Terra por volta do século 700. Só que, da mesma forma que o Superman é imortal, os seus descendentes também são. E quando ele chegou na Terra, estava tudo tomado por meios kryptonianos. O filho do Superman teve um filho, que por sua vez teve um filho, que também teve um filho, e por aí vai. E como todos são imortais, todos ainda estavam lá. E assim, num período de tempo de 200 a 300 anos, isso não faria muita diferença para a sociedade humana. Mas depois de mais de 600 séculos, a Terra estava tomada por descendentes do Superman. E não foram todos que se relacionaram com humanos. Alguns foram tendo relações com outras raças alienígenas. Então eram híbridos dos todos e mais diversos tipos. O Superman, o primeiro no caso, decidiu compartilhar com a sua família uma parte do seu poder, o que deixou os kryptonianos extremamente mais poderosos, mais ainda do que eles já são naturalmente. Mas foi uma via de mão dupla. Ele também pegou parte das habilidades dos seus herdeiros, o que inclui um Superman doente da quinta dimensão. Nesse meio tempo, ele ainda conseguiu o último anel de Esmeralda e se tornou o último Lanterna Verde deste universo. E bem mais tarde, usando seus poderes e a ajuda do Homem do Tempo, ele foi capaz de trazer a alma da Lois Lane de volta à vida após a morte, recriar o seu DNA e criar um corpo imortal e indestrutível para ela. Após isso, a sua próxima aparição nos quadrinhos foi em All Star Superman, onde ele abriu um portal para conhecer a sua versão do passado e entregou uma rosa kryptoniana, que nunca iria morrer, para ser colocada no túmulo do Jonathan Kent, seu pai adotivo. E só foram essas as aparições do Superman até meados dos anos 2000. Só isso. E assim, eu não quero que vocês entendam errado a proposta do vídeo. Não tô aqui para dizer que esse Superman é fraco. Jamais. Muito provavelmente ele é a versão mais forte fisicamente do Superman. Alguns dos seus descendentes, que já afirmaram serem mais fracos que ele, conseguem abrir o portal para a quinta dimensão na base da força bruta. Então esse Superman é capaz de coisas muito além. O grande problema disso tudo é que é meramente especulação. O personagem não tem nenhum feito de poder, fora isso que eu comentei ao longo do vídeo. Abrir portais para o passado e trazer a alma da Lois Lane de volta do mundo dos mortos foram as únicas coisas que ele fez efetivamente com seus poderes. Qualquer outro feito que você veja no YouTube falando do personagem que não seja isso é simplesmente hipótese. E eu concordo que a maioria delas possa estar correta, mas não foi apresentado nada disso nos quadrinhos. Tem muito site e vídeo colocando o personagem como acima da própria fonte em questão de poder, o que nem faz sentido. Geralmente utilizando do argumento de que ele recebeu o poder de um doente da quinta dimensão. E eu até concordo que isso o deixou extremamente mais poderoso do que um personagem comum que não tem poderes desse tipo de raça. Mas olha só, ele pegou uma fração do poder do personagem, não ele por completo. Mesmo assim, isso só o colocaria na quinta dimensão, e nós sabemos que a DC vai até a sexta, com seres muito além dos duendes. E mesmo assim, o nível de poder dos duendes da quinta dimensão não é igual entre eles. Essa confusão se dá porque geralmente acompanhamos aqueles que são os mais poderosos. Mas eu também não vou ser idiota o suficiente dizer que os vídeos que foram feitos 10 anos atrás estão errados, porque era a interpretação da época. Não tínhamos o conhecimento atual dos quadrinhos sobre toda a hierarquia da DC que vem além deles, mas conteúdos recentes colocando o personagem no mais alto nível de poder da DC, aí já é sacanagem. Na minha interpretação, e aqui eu quero deixar bem claro que é a minha interpretação, eu colocaria como o ser mais poderoso até a quarta dimensão, já que ele também manipula o tempo, e forçando bastante a barra, igual a um duende da quinta dimensão, dentre os mais poderosos. E o que reforça essa minha opinião acerca do personagem é a última aparição que ele teve, lutando contra os lacaios da Ravena Crueldade. E atenção, eu não disse que ele enfrentou a Ravena Crueldade, que estava destruindo o multiverso. Ele enfrentou os lacaios dela, que incluem os Lordes do Caos e os Cavaleiros do Apocalipse. Eles são fortes, mas não chegam nem perto do nível de poder dela. E o Superman não só foi pego de surpresa, como foi derrotado e não conseguiu fazer nada, morrendo no processo. Mas tem outra versão do Superman que também é extremamente poderosa, tanto quanto essa que eu comentei, mas que é elevada além da conta, que é o Superman na Armadura Cósmica. O Superman na Armadura Cósmica é uma das poucas versões do Superman que conseguem superar o 1 Million, talvez sendo a única que consiga fazer isso. Ele surgiu durante os eventos da Crise Final, um evento cósmico que infelizmente não tem tanta popularidade quanto merecia. Nesse arco, o multiverso está sendo ameaçado pelo monitor corrompido chamado Mandrake. Ele foi o primeiro monitor enviado pelo Overvoid para explorar o multiverso, mas acabou sendo corrompido pela Sangria, que é a substância que separa os universos. Ele acabou se tornando um vampiro cósmico que consome a essência das realidades e precisou ser detido. Para combater o vilão, os monitores criaram a Armadura Cósmica, uma armadura senciente feita de pensamento puro, projetada como um dispositivo supremo de defesa do multiverso. Essa máquina é ativada pela fusão de dois opostos, no caso, o Superman tradicional e o Ultraman, que é a sua contraparte maligna do universo oposto ao que acompanhamos. Os dois, junto com outros personagens, foram levados ao limbo para encarar o Mandrake. Esse que é um espaço onde personagens esquecidos pelos escritores moram, uma ideia reaproveitada dos quadrinhos do Homem-Animal. A fusão dos dois personagens ativou o Superman na Armadura Cósmica, um ser que transcende a realidade física e opera como um deus da narrativa, pilotado pela consciência do Superman, que superou a influência do Ultraman para assumir o controle. Fato é que muitos tratam essa versão do Superman como um ser quase onipotente, um dos seres mais poderosos do multiverso, o que não tá tão errado, mas colocam ele em um nível que ele não está. Isso tudo por causa de um poder que ele tem, que é extremamente poderoso sim, que é a sua adaptação virtualmente infinita, aprimorando-se para sempre estar à frente dos seus oponentes. Muitos colocam esse poder do personagem como se
se ele fosse suficiente para fazer com que o Superman na armadura cósmica derrotasse qualquer um, mas na prática não é assim que acontece. Na luta dele contra o Mandrake, os dois estavam lutando em pé de igualdade, e o Superman estava passando sufoco. Claro que ele estava o tempo todo evoluindo para chegar no patamar de poder do vilão e tentar superá-lo, mas o Mandrake também estava se fortalecendo. E isso fez com que a luta dos dois ficasse muito parelha, e o Superman na armadura cósmica apenas venceu quando o vilão foi jogado dentro do monitor primordial. E nós podemos ver pelos quadros que o Superman está muito ferido depois da batalha, completamente quebrado, e quase caiu no monitor primordial também. Se ele tivesse seguido o Mandrake, ele também teria caído no monitor e ido para o multiverso sombrio, que no fim das contas foi o que aconteceu com o vilão. Mas o que vale ressaltar é que o Mandrake não é a entidade mais poderosa da DC, e está longe de um top 5, por exemplo. Se ele encarasse uma entidade com um nível parecido ou pouco superior, mas também com a capacidade de evoluir constantemente, ou a luta seria infinita, ou seria decidida por quem tem a melhor adaptação. E de novo, eu não quero que entendam errado a proposta do vídeo. Eu não tô falando que essa versão é fraca ou coisa do gênero. Muito pelo contrário, ele conseguiu segurar toda a dimensão do limbo com a ponta dos seus dedos, consegue perceber o leitor trocando as páginas dos quadrinhos e estava lutando de em pé de igualdade com o Mandrake, que por sua vez é muito mais forte do que os monitores, onde atacava o Superman com o calor de bilhões de sóis e com sangue de 52 universos. A armadura cósmica é a versão mais poderosa do Superman. Ele tem um nível que pode superar a Universal, mas é um erro muito grande colocá-lo no topo de toda a DC, simplesmente por conta do seu poder de evoluir constantemente. Ele é forte, ele derrotou um vilão muito poderoso que era quase um counter natural dele, mas termina aí. E para provar tudo isso que eu falei pra vocês sobre a armadura cósmica, no final da batalha dos dois personagens, os monitores falam para a armadura que ela está cega e está muito além dos reparos. Logo após o Superman ter derrotado o vilão, ele não conseguia regenerar o próprio corpo, não conseguia restaurar a armadura e não tinha muito o que fazer. Ele não iria conseguir lutar mais. Se por um acaso o Mandrake milagrosamente retornasse, teria sido o fim de tudo, porque o Superman não iria conseguir acompanhar. O final da batalha mostrou o teto claro das capacidades que ele possui, e dessa forma eu finalizo o vídeo de hoje. Então se você concorda comigo que existem versões muito superestimadas do Superman, coloca aí embaixo nos comentários. Se curtiu, deixa o like e se inscreve para ajudar o canal a continuar crescendo. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos. Valeu e até a próxima.